Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Veja que orgulho para a região e até mesmo para o Brasil. Uma prática inovadora, resultado de uma tese de doutorado em educação da Universidade do Vale do Itajaí, está entre os vencedores do Zero Project Awards. O trabalho Design de Jogos por Crianças na Escola Inclusiva, Desenvolvimento de Imaginação e Criatividade está entre as 75 práticas inovadoras. As professoras viajam para Viena, na Áustria, onde vão apresentar esse projeto na sede das Nações Unidas e é a única representante do Brasil. Sobre esse projeto e sobre esse prêmio, eu converso aqui no estúdio com a professora Adriana Gomes Alves, que é doutora em Educação, e também com a professora Regina Linhares Oxins, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Itajaí e foi a orientadora desse projeto, dessa tese de doutorado. Obrigado pela presença de vocês aqui. Em primeiro lugar, parabéns aí por essa conquista, né? Uma conquista aí do Brasil também, da pesquisa, da ciência brasileira, né? Professora Adriana, como é que foi desenvolvido toda essa tese de doutorado? Sei que foram em 2 escolas aqui da região também, com a preocupação nessa questão da inclusão também, né? Sim. Obrigada pelo convite aqui na TV Univale. A gente iniciou essa pesquisa de doutorado em uma escola municipal de Itajaí, com 4 crianças, com a preocupação de trabalhar o desenvolvimento de jogos digitais como uma forma de desenvolvimento da criatividade, da capacidade intelectiva de crianças e crianças com e sem deficiência. E também promover essa integração entre elas, porque é nessa troca, nesse compartilhamento, na coletividade, que a criança, principalmente aquela com deficiência, se desenvolve. E nós fizemos essa pesquisa, 2 teses de doutorado, orientada pela Regina, em que a gente desenvolveu um framework, uma metodologia de desenvolvimento de jogos com crianças, apoiados também com acadêmicos da graduação. Após as nossas defesas de tese, nós aplicamos ano passado em 2 escolas, uma da rede municipal, que é Carlos Seara, né? Carlos de Paula Seara, e o CAL, próximo, né? Que fica aqui próximo da Univale, e no CAL. Todas as 2 escolas com a preocupação de crianças com deficiência, com autismo, síndrome de Down, vários, diferentes situações. E dessa forma a gente trabalhou esse mesmo framework, adaptamos com essas crianças, são 25 crianças mais ou menos em cada grupo, para desenvolver o jogo digital com eles. Uhum. Pois é, isso é interessante, né? A prática dessas teses são interessantes, né, professora? E a preocupação também com a inclusão nas escolas, que vem se trabalhando há muito tempo, né, professora? A inclusão no país, se formos pensar no Brasil, ela iniciou de maneira mais tímida na década de 80, né? Já faz um bom tempo e já temos experiências muito bem sucedidas em várias escolas municipais, estaduais e inclusive na escola privada, né? Há várias experiências bem sucedidas. A questão que sempre esteve presente é como é que efetivamente nós fazemos práticas na sala de aula que as crianças tenham que compartilhar a experiência de aprendizagem, né? Que as crianças também sejam protagonistas nesse processo. Então, o propósito da pesquisa, tanto da Adriana quanto da Carla e de outros orientandos meus nesta área, tem sido principalmente assegurar não só a presença dessa criança na escola, mas que ela efetivamente se sinta aprendendo, participando, sendo alguém importante na escola e não um empecilho ou alguém ignorado. Seja um ator desse processo. Seja um ator nesse processo. Nossas pesquisas têm perseguido isso, então nosso foco é aprendizagem. Qualquer pessoa, quando está no espaço que é a escola, que aprenda, ela se sinta fazendo parte, ela se sente importante naquele lugar, porque ela está aprendendo. Então, a pesquisa delas tinha principalmente esse propósito, garantir que as crianças aprendessem junto com as outras, que as crianças sem deficiências pudessem desenvolver
experiências em conjunto com as crianças com deficiência, que esse projeto, esse trabalho fosse efetivamente compartilhado no grupo e que essas crianças todas na escola fossem protagonistas na criação do jogo, né? Então, e que também nós da universidade aprendêssemos a viver experiências, não é a primeira, né, mas esta a gente tentou perseguir, experiências interdisciplinares, porque a Adriana, ela é, da formação original, ela é engenheira de computação, né, e a Carla, que era a outra pesquisadora, é da educação. E elas trabalhavam com alunos de iniciação científica da Univale, dos cursos de design de jogos e dos cursos de ciência da computação, né? Então, nós estávamos ali vivendo um processo de investigação que envolvia mais de uma área, o que também é muito importante. Sim. Na aprendizagem. Não é? Exatamente, essa interdisciplinaridade, né? No processo de investigação. Essa troca é muito importante, né? Ela é fundamental. Isso é uma questão que também a Univale tem perseguido no trabalho dos seus cursos de graduação, né? Que o estudante de diferentes áreas conviva com outras formações e que eles juntos têm que produzir algo em conjunto. Então, a questão do currículo conectado. Do currículo conectado. Como se trata de um jogo, mas é um jogo para ser desenvolvido no processo de aprendizagem de alguém, não é? O educador não pode prescindir de um profissional da área da computação, mas o profissional da área da computação precisa também fazer uma imersão no campo educacional para entender que não é só fazer um jogo mecânico, né? Esse jogo tem que propiciar a aprendizagem. Isso que é bastante interessante, né? Na prática, qual foi o resultado, professora? O que vocês perceberam nas crianças? Um grande envolvimento. As crianças assim se envolvem profundamente assim no processo. A gente percebe até a nossa chegada na hora da oficina, sempre chegar com muita alegria, porque eles viam ali uma coisa diferente que estava sendo feita. E então havia bastante envolvimento. O trabalho que foi, todos os grupos, foi construído um trabalho coletivo, que a gente percebe que eles têm dificuldade de trabalhar de forma em conjunto mesmo, coletiva, né? Cada um fazendo o seu. Na hora que é para juntar, fazer alguma coisa junto, as dificuldades que eles encontram também são superadas. Então, eles saem dali aprendendo a trabalhar um pouquinho mais de forma colaborativa. O que nós percebemos também muito é que entre as crianças não existe preconceito com a criança com deficiência. Isso aí ficou muito claro. Às vezes, em alguns momentos, professora, ele está demorando muito para fazer com a criança que tem uma deficiência intelectual. Aí, se a gente consegue trabalhar uma forma outra maneira de trabalhar isso, daqui a pouco aquele colega está ajudando o outro. E daqui a pouco aquela criança sem deficiência está encontrando no outro qualidades que ele não tinha, que ele não percebia. Por exemplo, nós tínhamos um dos meninos que desenhava muito bem. Um menino com autismo e deficiência intelectual. E os desenhos dele eram fantásticos, e ele se expressava muito por meio de desenhos, apesar de ele não falar muito. Então ele criava, a gente falava sobre o jogo, e ele criou todo o roteiro do jogo por desenhos, né? Então ele conseguiu se expressar de outras maneiras, então o processo ele permitiu isso. Outras maneiras de se expressar, que não só a escrita, não só a falada, os desenhos, atividades de teatro, né, de simulação. E nesse processo assim, a gente viu bem o crescimento das crianças na sua expressão, na sua curiosidade, nessa troca, nessa coletividade, no respeito ao outro, em perceber essas qualidades que o outro tem. A gente viu muitos avanços, assim. E até essa experiência é interessante da integração, né? Como a professora falou, a inclusão começou muito lenta lá nos anos 1980 e foi evoluindo, né? E é um processo ainda novo, mas essa inclusão aí, a quebra de preconceitos também é interessante, né, professora? Ela é fundamental. Uma coisa que nós discutíamos era que as tarefas que elas davam para o grupo é que ninguém podia resolver sozinho. Tinha que ser discutido e tinha que ser
construído em conjunto. Então, o conceito de compartilhar e de colaborar é um conceito, na verdade, é uma atitude, né? Que precisa ser trabalhada na escola. E em relação à inclusão, ele é fundamental. Né? Quer dizer, a tarefa na sala de aula precisa ser compartilhada, porque eu não consigo fazer o meu se você não me ajuda, se nós não estamos juntos. Então, esse é um pressuposto de qualquer aprendizagem, quanto mais em uma experiência que é inclusiva, né? Mas também tem uma questão que é muito importante, é que a ideia de que as crianças estavam produzindo um jogo, que nós chamamos de a criatividade e a imaginação. Não, a ideia não era o designer e o profissional da ciência da computação produz o jogo e vem testar com a criança. Não, eles criaram o jogo. Eles tinham que definir enredo, personagens. E quando as crianças viram o jogo que eles criaram no celular ou no notebook, eles se sentiram autores, bem como tu falaste, se sentiram empoderados. É o nosso jogo que está aqui. E quando eles mostravam para os outros na escola, isso era importante para eles, não é? Essa é a característica inovadora que foi considerada nesse prêmio, não é? Porque a proposta era práticas inovadoras desenvolvidas no contexto mundial, né? E então, isso efetivamente é uma proposta inovadora porque ela envolve interdisciplinaridade, envolve o protagonismo da criança na criação do jogo e envolve a colaboração. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar novamente com a professora Regina Ossins e também com a professora Adriana a respeito desse prêmio tão importante aí e desse projeto tão interessante aí de inclusão nas escolas. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, olha que bacana. A universidade, aí um projeto do doutorado em educação, ganhou aí um prêmio, é um dos vencedores do prêmio aí, Zero Project Awards, que vai ser entregue, ser apresentado lá na sede das Nações Unidas em Viena, na Áustria. É o projeto, aí uma prática inovadora, né? O trabalho Design de Jogos por Crianças na Escola Inclusiva, Desenvolvimento de Imaginação e Criatividade. É um dos 75 aí escolhidos e é uma honra porque também é o único do Brasil, né, e único de uma universidade também, aqui da Universidade do Vale do Itajaí. Eu estou conversando aqui no estúdio com a professora Adriana Gomes Alves, que é doutora em Educação, e também com a professora Regina Ossins, que é a orientadora desse projeto tão interessante que une aí a inclusão, né, os designs de jogos e a inclusão nas escolas. Professora, a gente falou um pouquinho da participação dos alunos, né, no primeiro bloco, e que eles são os atores. A professora Regina até falou que os alunos construíram esses jogos, né? Mas como que foi também a participação dos professores dessas escolas que vocês aplicaram a metodologia, aplicaram toda a investigação? Os professores da escola não tiveram uma relação direta no projeto, né? Eles estiveram mais acompanhando na escola, principalmente os professores da sala de recursos acompanhavam alguns momentos, davam um apoio, mas eles ficaram mais como ouvintes do que como participantes. Vamos dizer, nessa etapa do nosso projeto, nós ainda não fizemos uma forma que eles também se envolvam, né? A princípio, o foco ficou no aluno. E aí, o que houve bastante participação são dos acadêmicos da universidade, da Univale. Ano passado, eu tive alunos de 4 cursos: Design de Jogos, Pedagogia, Ciência da Computação e Engenharia de Computação. Então, os 4 participaram, iam nas oficinas juntos, atuando ali como também formadores dessas crianças, e nos bastidores na parte de desenvolvimento do jogo, da parte tecnológica, na preparação das oficinas que nós fazíamos com eles. Houve um envolvimento assim, muito intenso desses nossos alunos. Com os professores, como eu disse, ainda é uma futura etapa assim, que envolveu um treinamento, uma formação desses professores
para poderem replicar essas práticas. É claro, a tese sempre é uma obra aberta, né, que se permite a isso, né, professora? Ela necessariamente tem que ser apresentada com perspectivas de, bom, quais são os aspectos para o futuro que podem ser investigados ou até implementados, porque a proposta da Adriana era um framework, uma metodologia, né? A ideia era bem essa, que não acabasse por si só, né? A perspectiva de uma metodologia de trabalho na qual as crianças criam um jogo, ela pode ser utilizada, empregada na escola por outros professores e também na universidade, principalmente nessa área de criação de jogos. Uhum. Então, eu considero que para a universidade, esse trabalho tem um grande potencial, né? Tanto tem que a Adriana seguiu, né, fazendo outros projetos de pesquisa em mais escolas e com mais crianças, porque quando nós fizemos a investigação em si, a ideia era com um grupo de 4 com as características que eram com deficiência e sem deficiência, né? Mas a escola regular tem grupos maiores, né? A pergunta sempre é, e será que o professor tem como desenvolver isso numa sala de aula regular, comum, na qual tenha crianças com deficiências e não? Então, isso já foi a etapa que a Adriana já seguiu, já como pesquisadora, né, desenvolvendo em outras escolas da rede, como ela tratou, né? E a possibilidade agora que temos é de um projeto maior, envolvendo esses estudantes de graduação de diferentes áreas, para que a gente consiga ampliar o número de escolas envolvidas, o número de crianças, não é? Aqui em Santa Catarina, né, quer dizer, no Brasil inteiro, mas aqui é bastante forte também os núcleos de altas habilidades e superdotação, né? Essa pesquisa, essa investigação e esses projetos também podem ser aplicados nesses núcleos de altas habilidades e superdotação de alunos? Sim, pode ser. Na verdade, pode ser aplicado com qualquer grupo de estudantes, com, sem deficiência, altas habilidades, porque é um processo que a gente pode ir adaptando conforme, como qualquer aula, mesmo que tu tenha todo semestre a mesma disciplina, tu adaptas de acordo com a tua turma, com o desenvolvimento da turma. Algumas turmas exigem mais uma coisa, exigem menos outras. Então, a ideia da metodologia é que ela te traga um roteiro, um caminho. E os exemplos, né, nossas práticas que já aconteceram, tanto na minha tese quanto nesses outros projetos, vão trazer, olha, aqui funcionou desse jeito, ali funcionou assim. Nós tivemos que adaptar. Nós trabalhamos com 2 escolas, ano passado, por exemplo, com crianças de 4º ano, na mesma faixa etária, mas 2 grupos totalmente diferentes. Então, nem sempre o que funcionava ali no Carlos Seara ia funcionar no CAU e vice-versa. Então, a gente, após cada intervenção, não, olha, isso aqui não está funcionando muito bem, esse grupo aqui tem essa dificuldade. No Carlos Seara, a gente tinha muito mais crianças com deficiências, né, com dificuldades, então a gente tinha que adaptar. E, portanto, para criança com altas habilidades também é uma questão de adaptar, talvez tu possa puxar mais, ir mais a fundo por questão das suas, né, capacidades, mas é também algo muito interessante, porque esse menino do CAU, por exemplo, que tem autismo, mas ele é muito inteligente e ele gosta muito de jogos. Então, aquilo ali para ele foi algo que favoreceu bastante o seu desenvolvimento e até a sua integração com os colegas. Então, o processo ele é totalmente adaptável. É questão de a pessoa, o professor, o pesquisador que estiver trabalhando, conhecer a sua turma. E a realidade, né? E é o despertar do interesse também, né? Isso que é interessante, né? Sim. E como que vocês receberam aí a notícia e a boa notícia de que foram classificados os únicos do Brasil, de uma universidade, né? Como é que foi tudo isso, sabe? Foi uma surpresa, mas foi bastante trabalho, né? A Adriana se envolveu muito no próprio processo de inscrição ao prêmio, né? Ele é muito exigente, ele requereu comprovar
todo o processo realizado, então nenhum prêmio vem de graça, ele resulta de muito trabalho, de muito envolvimento, muitos sábados, muitos domingos, né? O próprio processo de investigação em si, né? É um empenho um empenho pessoal, né, muito é um grande, empenho né? pessoal muito grande. Então, esse não é o único prêmio que a Adriana ganha com essa tese, né? Ela já ganhou o prêmio CAPES de teses, quer dizer, onde são premiadas as melhores teses do Brasil, e outros prêmios com revistas e publicações, não é? Então, esta ideia em si ela é tão profícua, né, que efetivamente desperta o interesse de vários campos, tanto da CAPES quanto de revistas científicas, como desse projeto das Nações Unidas, não é? Mas exigiu, principalmente da Adriana, claro, como uma pesquisadora que estava testando esse projeto, muito dela. Então, nós desenvolvemos e são aprovadas várias teses, né? Mas as que merecem prêmio, elas efetivamente, pela ideia que foi gerada, ela merece ser premiada, mas mais que isso, quem está por trás desse trabalho, né? Então, tem alunos, estudantes de pós-graduação que fazem trabalhos muito bons, mas a Adriana sempre teve um diferencial. A Adriana e a Carla não está aqui, mas foram duas doutorandas que se envolveram de cabeça no processo, né? E tem condições também de ganhar mundo com tudo que vão fazer. São efetivamente doutoras na educação. Isso é bem bacana, né, professora? Porque, na realidade, o prêmio é um reconhecimento, mas amplia aí, né, para conhecimento, né, das pesquisas, né, de dissertações, de teses, quanto mais essa que foi colocada em prática, né? Isso que é importante também, né? Amplia bastante, né? O que é importante é que não fica uma tese que foi feita e que fica na prateleira, né? Ela é uma tese que ela, como a Regina falou, ela já foi premiada, reconhecida. Acreditamos que principalmente porque a gente consegue trazer a tecnologia de uma forma diferenciada, trazendo com que os alunos, as crianças se tornem protagonistas, elas vão ser criadoras de tecnologia. E é isso que nós precisamos. Nós não precisamos ser só usuários da tecnologia. Nossos alunos no Brasil precisam ser autores, construtores de tecnologia. Senão a gente está só consumindo o que os outros fazem em outros países. Então ela traz esse viés e principalmente um olhar com a criança com deficiência, vendo as possibilidades que há com eles e que eles também podem participar. Então o trabalho em si, ao ser premiado das diversas formas e principalmente agora lá no Zero Project, ele traz essa divulgação para que as pessoas conheçam, como essa oportunidade que a gente está tendo agora dessa entrevista, olha, pessoas conhecerem que está sendo feito isso, que há essas possibilidades, que quem sabe a gente consiga um projeto maior com recursos para a gente ampliar essas pesquisas e trazer esse protagonismo para os nossos alunos. A gente não quer que eles sejam só repetidores de conteúdos, mas que eles sejam criadores e que eles investiguem, que o próprio processo de criar jogos, ele traz tanta curiosidade e possibilita a aprendizagem de inúmeras coisas, né? No Carlos Seara, por exemplo, a gente estudou sobre a China, porque eles queriam fazer um jogo sobre a China. E as crianças não sabiam onde é que ficava a China, né? E a gente foi buscar essas informações, eles foram buscar essas informações. Então, essa possibilidade da premiação, ela vai, além do pessoal, ela vai para mostrar para todo mundo, olha só, gente, nós estamos fazendo, o Brasil está trabalhando, o Brasil tem pesquisa, apoiada inclusive pela CAPES, nosso projeto, e pelo CNPq, em diferentes etapas, pelo UniEdu, com as bolsas de pesquisa do artigo 170, 171. Então, esse conjunto aí de apoios financeiros que nos permitiram chegar até aqui, né? E que estamos retornando para a sociedade aquilo que o governo investiu na nossa pesquisa, além do nosso empenho pessoal, o que a Univale investiu na nossa pesquisa, trazendo aí para a sociedade esses resultados.
Tá certo, gente. Queria agradecer a presença de vocês. Parabéns mais uma vez, né? Agora é só ir lá também apresentar isso e representar o Brasil, né? Sim. Muito obrigado aí, viu? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos no próximo programa. Até lá.